Irmãos, nós estamos em Tiago, na carta de Tiago, na série que nós intitulamos de Uma Fé Viva. E nós já estamos quase terminando. Hoje nós vamos entrar na última temporada, no último capítulo de Tiago. E Tiago tem nos ensinado tantas coisas, ele tem nos ensinado a como manifestar realmente uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé viva, uma fé que realmente não está só presa àquilo que nós cantamos, àquilo que nós pensamos, mas uma fé de verdade, uma fé cheia do Senhor, uma fé que faz com que a gente realmente seja mudado, seja transformado. Então, Tiago está ensinando isso para a gente. E não só isso, a gente já falou aqui que Tiago também faz referência há vários textos do Antigo Testamento de sabedoria. Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. É o Provérbios do Novo Testamento. Então Tiago está cheio, está bebido ali de sabedoria do Antigo Testamento, também do Sermão do Monte com Jesus. Então Tiago está ali pegando tudo isso, essas referências todas para nos ensinar. Por isso que a carta de Tiago é cheia de coisas que parece que ele está trocando de assunto o tempo todo. Mas ele não está trocando de assunto, são vários sermões, são várias pregações de Tiago ali. É um conjunto de sermões que ele quer nos ensinar várias coisas. E hoje ele vai ensinar uma coisa muito séria para a gente. Então eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 5 de Tiago. Tiago, capítulo 5. Você que não está com a Bíblia aí, você vai poder acompanhar com a gente aqui. Eu só vou pedir para a mídia poder acender. Aí, isso. Olha aí, irmãos. Glória a Deus, olha aí, ó. A luz. O Deus que das trevas disse, haja luz, resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente precisa de luz. Tiago capítulo 5, para você poder acompanhar comigo. Você que está perto de um visitante que não está com a Bíblia, mostre a sua Bíblia para ele. E você que não está com a Bíblia, que é crente e não está com a Bíblia, me impressiona. Mas se você não é crente e não está com a Bíblia, é só acompanhar aqui com a gente aqui, tá? Tiago capítulo 5 diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Até aí, irmãos. E até aí já está muito bom, né? Porque Tiago, capítulo 5, esses 6 versículos, aqui que estão diante da gente, talvez sejam os versículos, né? Ou seja, o texto mais duro do Novo Testamento. Tiago aqui está a ponto de devorar uma pessoa. Ele está irritado. E esse texto é dirigido aos ricos, opressores e poderosos daquela época. E é interessante porque ele não trata aqui unicamente de cristãos ricos. Aqui é um texto do Novo Testamento que está falando sobre ricos fora da igreja. Porque não tem nenhum chamado ao arrependimento, nenhuma condenação, somente juízo. Agora, bem, então a gente poderia pular essa parte, não? A leitura inicial do texto bíblico, que é extremamente dura contra os ricos, os poderosos daquele tempo, pode levar a gente para uma conclusão errada. Que a gente pode dizer assim, upa, até que enfim um sermão que não vai falar sobre mim, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu vi o ouro e a prata enferrujam, aí eu fui falar sobre ele, né? Eu falei assim, tá vendo? O ouro e a prata que enferrujaram. Aí eu pensei, mas ouro não enferruja e prata também não. Aí alguém falou pra mim assim, prata enferruja sim. Aí eu falei, isso é coisa de quem nunca teve prata, né? Então quem nunca teve prata não sabe como que a prata é. Aí a gente pode pensar por causa disso, não tem prata, não tem ouro, eu não sou rico, eu não sou milionário. A gente pensa o quê? Meu Deus, até que enfim um texto que não é pra mim, porque eu não sou rico. Eu não tenho esse problema. E a gente aqui, a nossa igreja,
Está a poucos metros, né, de bairros bem abastados aqui, de condomínios também bem abastados aqui de Campo Grande. Mas a nossa realidade aqui é outra, eu sei, irmãos. Então, por causa disso, a gente acaba correndo o risco de desviar o texto. A gente começa a pensar assim, não, isso é para o meu patrão. Isso é para o meu chefe. Isso é para o Eduardo Paes. Isso é para os políticos. Ou então a gente acaba transformando esse texto, anacronicamente, numa bandeira ideológica. Tá vendo aí, ó? Isso é a Bíblia falando contra os capitalistas opressores. A gente vai fazendo isso com o texto. Mas se tem uma coisa que a gente tem aprendido aqui na Igreja do Calvário, e a gente vai aprender até a gente morrer, independentemente da igreja que a gente está, mas como cristãos a gente vai aprender que a Bíblia não deixa a gente escapar tão facilmente. Ela não deixa a gente escapar, porque toda a palavra de Deus nos acerta, nos toca. Toda a palavra de Deus não é apenas para o outro, é acima de tudo para nós. E também nós já aprendemos muitas vezes aqui na Igreja do Calvário, nós aprenderemos até morrer também longe daqui, se formos cristãos, que o foco, o alvo da Bíblia, e aqui de Tiago também, porque está na Bíblia, é o coração. Não são as coisas externas. E se é o coração, então o nosso coração também está exposto. E não basta só a gente olhar para esse texto e nos vermos entre os pobres injustiçados do texto. Nós vamos precisar hoje nos enxergar entre aqueles que Tiago está confrontando. Mesmo que a sua conta bancária e a sua carteira não esteja cheia neste domingo. Você vai ter que se colocar nesse lugar. Até porque, pelo fato de Tiago estar escrevendo para cristãos, e aqui nesse ponto, ele falar para pessoas fora da igreja, o objetivo então de Tiago se torna, antes de tudo, pastoral. Porque não faz sentido se ele estivesse escrevendo para outras pessoas fora da igreja, para cristãos lerem. Tem alguma coisa por trás. Tiago quer mostrar aos crentes que estavam passando por muitas dificuldades, por muitos problemas e também por muita opressão, por muitas tentações por causa da opressão, da pobreza, do dinheiro. Tiago quer mostrar o que Deus pensa sobre os opressores, o que Deus pensa sobre os poderosos, o que Deus pensa sobre o dinheiro, para que prestem bastante atenção nisso. Eles não os temam, não os invejem e não os imitem. Prestaram bastante atenção nisso? Tiago quer ensinar esse povo a não temer os poderosos, opressores e ricos, a não invejar os poderosos, opressores e ricos, e não imitar os poderosos, opressores e ricos. Então é um alvo aqui de Tiago. E esse alvo está mais no que você tem no coração do que o que você tem na carteira. É isso que a gente vai tentar chegar nesse lugar hoje. E no versículo 1, esses ricos, esses poderosos, são convocados a chorar e gemer pelo juízo que está vindo. E eu quero que você veja que a acusação aqui não é contra a riqueza em si, mas contra o que eles fizeram ou deixaram de fazer com a riqueza. E Tiago monta um teatro para nós, numa cena, uma cena do futuro, no versículo 2, quando diz que aquelas riquezas apodreceram, a roupa apodreceu, a traça comeu. É como se ele quisesse levar aqueles ricos a verem um futuro, quando tudo tiver apodrecido, quando tudo tiver ali jogado. E Tiago denuncia 3 pecados principais desses ricos poderosos que oprimiam os pobres. Primeiro, uma acumulação egoísta, uma retenção egoísta, a acumulação de bens, de roupa, prata, ouro, que se corroem, que se enferrujam, é um retrato de uma vida cheia de retenção, de acúmulo, que no final é inútil, porque vai apodrecer. O verso 3 diz que esse desperdício está testemunhando contra eles. É igual quando a gente não quer desperdiçar comida, sabe? Aí você olha, aí você fica com a consciência pesada porque tem comida desperdiçada ali. Tiago está dizendo que aquilo tudo desperdiçado que eles acumularam a vida inteira vai testemunhar contra eles. Porque Deus não deu riquezas para apodrecerem, Deus deu riquezas para servir a vida. Em segundo lugar, há uma denúncia de uma extravagância ao
autossuficiente. No versículo 5, Tiago diz: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. O problema aqui não é desfrutar das dádivas de Deus. O problema é que eles viviam centrados em si mesmos, buscando um estilo de vida mais confortável, mais luxuoso, mais seguro possível. Era tudo que eles queriam. E aí Tiago diz: vocês têm engordado para o dia da matança. É igual que a gente fica brincando, né? A gente vai, alimenta o porco, né? Alimenta o porco, fica ali, ó. 6 meses, o porco acha, você bota um lacinho nele, corta a cena, virou bacon. Olha que peru bonito ali, olha o peru, vamos alimentar ele. Olha a galinha, vamos alimentar ela, vamos. Daqui a pouco tá na panela. Tiago está dizendo assim: vocês têm engordado para o dia da matança. Vocês estão comendo, satisfeitos disso tudo. O abate está chegando. Em terceiro lugar, Tiago denuncia um dos piores pecados de todos que tem por toda a Bíblia, que Deus odeia: a injustiça contra os pobres. No versículo 4 ele diz: o salário não pago clama contra vocês. Vocês não estão pagando o salário certo. Tiago está falando. No versículo 6 ele diz: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Salários retidos, exploração silenciosa, escravidão, vidas esmagadas, tudo para sustentar o luxo daqueles poderosos. A riqueza deles agora se torna cúmplice da destruição de vidas. Mas Tiago está dizendo que Deus, o Senhor dos Exércitos, está ouvindo o clamor dos injustiçados. E você sabe que esse cenário não é muito diferente do nosso. Porque quando a gente olha a economia global, se a gente fizer um pouquinho de análise bem suficiente, a gente percebe que a economia global hoje produz o mesmo efeito. A maior parte da riqueza do mundo, do dinheiro do mundo, flui para pequenos grupos de poderosos que acumulam mais do que o suficiente, enquanto outras pessoas estão morrendo de fome. Esse é o nosso cenário. A pobreza, a miséria são para muitos poderosos, para muitos influentes, para muitos ricos, que você segue às vezes no Instagram, que você acompanha ou não, que está aí sendo influência de uma grande geração, dos nossos filhos. A Virgínia, e eu espero que ela veja isso em alguma câmera, meu Deus, faz ela ver. Ela literalmente, a influencer do Brasil, literalmente, enriquece na desgraça de quem está apostando dinheiro e ficando pobre. Os influencers estão aí. Para eles, a pobreza, a miséria, a falência é uma mina de ouro. É uma fonte de ganho pessoal. Quanto mais miseráveis as pessoas ficam, quanto mais elas gastam com jogos, quanto mais elas gastam com coisas, quanto mais elas gastam com a marca que elas estão apresentando, quanto mais elas gastam com aquilo ali, mais eles lucram. A pobreza, queridos, é negócio para muita gente. Existe um monte de redentores profissionais, gente cheia de, que alguém já disse em algum filme, né? Gente cheia de consciência social, que dependem completamente da incapacidade humana para pagar as contas, para pagar o carro de luxo, para pagar o apartamento na Barra, o apartamentozinho na Zona Sul. Muitos poderosos ficariam mais pobres se o pobre realmente começasse a ganhar dinheiro. Falo isso sem medo nenhum. E você também não deveria ter, porque nós sabemos que nós vivemos num país com os maiores escândalos de corrupção da história. Milhões que deveriam estar sendo, muitas vezes, direcionados para outros lugares para a sociedade, estão entrando agora no bolso de muitos e até nas cuecas. Você não lembra disso? E a gente fica lá, esperando dessas pessoas, desejando que essas pessoas façam algo. Às vezes a gente esquece que o governo é muito bom em saber quebrar as nossas pernas, nos dar uma muleta e falar agora que a gente precisa da ajuda dele para andar. É assim nosso cenário. Os poderosos opressores, queridos, eles estão na TV, nas redes sociais, sempre defendendo o pobre, enquanto moram muito distante deles.
enquanto tem coisas diferentes das deles. Para eles, pobreza é uma questão ideológica. O pobre é usado pela esquerda, o pobre é usado pela direita, apenas como instrumento para enviesar aquilo que eu quero chegar, para a minha ideologia ser elevada. A boca fala do pobre, enquanto a mão está suja de sangue. É igual Judas, né? Por que não deu aos pobres? Por que não pegou esse valor e deu aos pobres? Aí o texto continua dizendo que Judas não pensou nos pobres. Judas estava pensando no dinheiro que estava na bolsa. E é por isso que Tiago está nos alertando com relação a isso. Mesmo que nós não sejamos milionários. Eu quero que você não se esqueça. Que por causa desse cenário todo, você não se esqueça daquilo que eu falei. Nós não devemos temê-los, nós não devemos invejá-los e nós não devemos imitá-los. Então, em primeiro lugar, um chamado para não temermos os poderosos, os opressores. Por quê? Porque a condenação é clara. O ouro, a prata vão enferrujar. O ouro, a prata, tão desejados, se virarão contra eles. A ferrugem vai comer a carne deles como fogo, o texto está dizendo. E a imagem do fogo aqui está relacionada com o juízo de Deus, o exame de Deus, o teste de Deus, se aquilo ali valeu a pena. Irmão, você tem uma certeza que a igreja sofrida, injustiçada, periférica do Brasil tem, e uma esperança que ela tem, é que os poderosos vão cair. Que os montes serão abatidos e os vales serão elevados. Que os altos cairão. Que nenhum dinheiro do mundo consegue subornar a morte. Não consegue. Os corruptos, sem arrependimento, vão experimentar o preço da sua corrupção. Porque o justo juiz está voltando. Essa é uma figura de Jesus que muitos de nós cristãos não gostamos. E muitas das pessoas que não são cristãos também não gostam. O manto que está lá, está vestido de um manto de sangue, respingado de sangue, porque ele está pisando as nações. O justo juiz está voltando. Então o cristão não deve temer os poderosos, porque o julgamento logo vem. Em segundo lugar, nós somos chamados a não invejar os ricos, opressores, poderosos. E aqui a coisa começa a ficar mais apertada. Porque a gente pode não temer. A gente pode temer de nada. Mas é invejar. Biblicamente, por causa do coração humano ser perigoso e enganoso, a riqueza também pode ser perigosa e enganosa. Tiago nos mostra aqui que o desejo pela riqueza, pelo ouro, pelas coisas se voltará contra eles. E o ponto central da condenação não é apenas o sofrimento pela falta do que se deseja, mas o sofrimento que vem quando a gente alcança aquilo que a gente sempre desejou. Cuidado com aquilo que você está desejando. Cuidado com aquilo que você está ansiando ter. Porque o sofrimento é maior. Porque esse desejo pode acabar com você. O sofrimento de ter aquilo que você sempre desejou e ser insatisfeito é pior do que o sofrimento de não ter aquilo. Cuidado com isso. Porque casas maiores parecem menores em poucos meses. Carros do ano não ficam mais do ano. O homem não vai se satisfazer. Deseja o dinheiro, o poder, as riquezas, e mesmo que você os tenha no mais alto escalão, no fim do dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, você vai se sentir tão pobre e tão impotente como qualquer criança de rua. Nós não devemos invejar as riquezas, porque nada é mais perigoso do que estar cego pela prosperidade e manter o coração nisso. Em terceiro lugar, lembra? Não temer, não invejar e não imitar. Ao alerta, o chamado para não imitarmos esses ricos que Tiago está dizendo aqui. E aqui é interessante. Por quê? Como que a gente vai imitar algo que a gente não tem os mesmos recursos? Então eu estou bem a vida inteira, porque eu nunca tive dinheiro, então não tem como imitar.
Mas eu quero que você lembre o que eu falei no começo. Se a Bíblia está levando a gente para uma análise do coração, então não importa as condições externas, mas internas. E aqui eu gostaria que a gente parasse para refletir um pouco. Eu sei que se a gente fizer uma análise sociológica na nossa comunidade aqui, nós até diríamos que não há grandes desigualdades aqui. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Eu estou no fundo dessa escala, que não tem nada. A gente reconhece, não tem problema, que nós reconhecemos que nós não somos ricos, milionários. Nós também não somos muito desiguais. Isso é fácil de reconhecer. Mas agora, honestamente, não é isso que a gente vai ter que reconhecer. O que a gente precisa reconhecer é o fato de que mesmo que nós não sejamos poderosos ou desiguais, não significa que não haja no nosso coração, ou no coração de muitos de nós, muitas vezes, algo bastante parecido com essas pessoas que Tiago está confrontando. E essa é uma análise que nós teremos que fazer conosco mesmos. Olhar para nós. Você vai ter que olhar para você. Até porque qualquer cristianismo que seja verdadeiro vai ser um desafio para o coração e para a carteira também. Você já parou para pensar na realidade da generosidade da igreja? Eu não estou falando só da igreja do Calvário, não. Estou falando da igreja de forma geral. Você já parou para pensar? É polêmico, né? Falar de dinheiro no nosso meio. Sempre é polêmico. Porque ou a gente pula para a teologia da prosperidade e fala que tudo que você quiser Deus vai te dar. Ou então a gente pula para a teologia da miserabilidade. Que quando o pastor começa a falar o que eu estou falando aqui, o irmão fica lá se coisando na cadeira assim, ó, tá vendo? Vai ficar pedindo agora, ó. Olha lá, ó, só fala de dinheiro, olha lá, ó. Vai ficar pedindo, ó. Olha a igreja como é que é. Só pede, só dinheiro, só quer saber dinheiro. Aí fica polêmico. Mas eu não estou nem aí se é polêmico, irmãos. Porque meu compromisso não é com as pessoas. Meu compromisso é com a palavra de Deus, não é com agradar os homens. E o seu também. Você já parou para pensar na generosidade da igreja? Porque nós temos pessoas que, elas não são milionárias, elas não são ricas, mas elas estão caindo no mesmo erro dessas pessoas que o texto confronta. Nós acumulamos dinheiro, bens, como se a vida dependesse disso também. Sempre justificando tudo isso como é a segurança da minha família. É a prudência para o amanhã. Mas na verdade é só um coração preso ao medo, à incredulidade, ao controle. Essas pessoas, elas se desgastam em turnos dobrados de trabalho, em tarefas muitas, sacrificando a vida deles, sacrificando a vida dos filhos, da família, em busca de algo que nunca vai ser suficiente, nunca vai ser. Elas costumam dizer assim, ó, eu preciso de mais um patrimônio para poder estar seguro, eu só preciso daquilo ali. Quando eu comprar mais um terreno, quando eu comprar mais uma casa, quando eu tiver aquilo ali, eu vou estar seguro. Eu preciso de mais só um investimento para garantir o meu amanhã. Se eu tiver esse investimento, amanhã está certo, aí eu fico bem. Essas pessoas acham que elas precisam de tudo. Essas pessoas não estão dizendo, eu preciso de mais Cristo. Elas não dizem, eu preciso de dar mais. Eu preciso ser mais generoso. Eu preciso ser mais obediente. Eu preciso ser mais dependente do Espírito. Eu preciso servir mais. Elas não falam isso. Elas falam que precisam de um investimento. Existem irmãos que às vezes eles não estão acumulando coisas, mas sabe o que eles fazem? Eles gastam todo o dinheiro deles com comida. Rodízio, lanchonete, fast food. Todo o dinheiro que eles têm é para isso. E aí quando nós vamos falar de generosidade, elas nunca podem dar, porque elas nunca têm. Porque tudo que elas deram, elas ofertaram na igreja McDonald's. Elas ofertaram na igreja Burger King. Vocês estão rindo? Mas isso é causa de choro, irmãos. Era pra gente chorar com isso. Isso aqui não é cena, não. Nós ofertamos muito mais no shopping do que em qualquer coisa do reino de Deus.
Se olhar as nossas contas, vai estar lá mais gasto com comida. E aí quando vai falar de generosidade, vamos levantar uma oferta, vamos fazer tal coisa. As pessoas sempre não podem, elas sempre têm um limite. Nunca podem ajudar com mais. É só isso aqui que eu só posso ajudar com R$20. Existem pessoas que não gastam com comida, não. Elas gastam com roupa, com tênis, com a imagem delas, só para se enquadrar no padrão da sociedade. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro, a pessoa não tem nada, mas ela quer passar uma imagem que ela tem alguma coisa. Ela se endivida, se torna incapaz depois disso de simplesmente repartir 1 centavo com o reino de Deus. Ela não pode estar naquela academia, mas ela malha naquela academia lá, porque não sei por quê. Por que você malha naquela academia lá? Não, porque que eu... Por quê? Ela não pode ter a roupa da Zara, mas ela compra a roupa da Zara, pá. E esse tênis aí que tá no teu pé aí, esse tênis aí, você pode ter? Ah, eu comprei parcelado, 448 vezes. Não é incapaz de repartir 1 centavo com o reino de Deus. E mal sabem essas pessoas, coitadas delas. Mal sabem essas pessoas que todo mundo vê a pobreza escondida delas. Todo mundo sabe que é miserável, que não tem nada. Tá vendo como que o texto não está distante da gente? Existem outros que gastam, sabe com quê? Com beleza. Produtos, cabelo, salão, academia. E não contribuem nada para o reino de Deus. Nada. Elas não são as primeiras a dar. Quando a gente vai levantar alguma coisa, quando as pessoas vão levantar, o grupo, sei lá, vai levantar uma coisa, não é a primeira, nunca foi a primeira pessoa a falar assim, conta comigo, eu vou dar a maior parte. Porque eu gasto todo mês R$500 com o meu cabelo. E agora eu vou gastar com a igreja, com o reino de Deus. Esquece igreja, irmão, para não parecer que eu estou pedindo dízimo. Um amigo, com o pobre. Não é a primeira pessoa a dar. Não passa nem pela cabeça dessa pessoa. Passa pela cabeça um monte de máquina, um monte de produto. Mas pela cabeça não passa a dar. Não passa a perder. E é incrível como essas pessoas passam anos na igreja e elas não aprendem com Jesus. Não é com a igreja, não. Não é com a pregação, não. Não é com o pastor João, não. Não é com o pastor Alex, que abandonaram tudo e estão vivendo o reino de Deus. Não, não. É com Jesus, porque a gente não é nada. Essas pessoas passam anos na igreja e não aprendem com Jesus a serem mais generosos. Eu não sei qual é o Jesus que elas conhecem. Eu não sei. Aos crentes também, que se alimentam da vida da igreja, os parasitas. Eles sentam no banco, consomem todas as coisas, aproveitam o café, o ar. Quando tem que criticar, eles criticam também. Eles criticam tudo, eles aproveitam tudo, mas eles estão sempre aqui, ó, retendo. Não contribuem. E quando contribuem, é por obrigação. Ou só para aliviar a consciência, né? Vai que Deus olha e começa a tirar as coisas de mim, né? Outros estão tão desorganizados financeiramente que só Jesus. Cheios de dívida, cartão cheio. Outros estão até sem dívida, mas estão sempre retendo, guardando tudo que podem. Tem lá guardado na conta 50 milhões de reais. Tem gente totalmente desorganizada, porque aí nada dá certo na vida. A pessoa não sabe porque as coisas não estão dando errado, né? Por que as coisas estão dando errado na vida? A pessoa não sabe, né? Está tudo desorganizado. A pessoa ganha bem, a pessoa junta um montante, mas a pessoa é tão desorganizada, as coisas na vida da pessoa tão desorganizada, nada termina na vida da pessoa. Já reparou isso? Nada termina, não sei o quê. Por quê, né? Por que minha vida parece não ir para frente, né? Por que será? Hein? E a vida da pessoa é uma busca constante, está sempre buscando alguma coisa. Tem gente que tem recurso, mas estão sempre no limite, não sabe por que disso.
Mas sabe por que que é? No fim? No fim é só o coração que ainda não está totalmente no reino de Deus, irmãos. Está o culto, estão as mãos levantadas, está a palavra de Deus, está a Bíblia, está aquilo, mas o meu bolso não está. Está aqui, meu bolso está aqui e uma coisa está aqui, ó. Existem aqueles também que andam vivendo na promessa de que quando tiverem mais, quando estiverem ganhando mais, quando eu receber aquela promoção que eu estou esperando, aquele dinheiro que vai sair da justiça, aí sim eu vou dar. Aí eu vou dar quando eu estiver ganhando mais, sabe? Quando eu tiver aquele terreno, aí sim, quando eu comprar a minha casa, a minha terceira casa, aí eu vou ter segurança para dar um pouco mais. Quando eu tiver um aumento, quando vier o meu aumento, aí eu vou dar. As pessoas estão sempre adiando a obediência. Mas deixa eu falar uma coisa, isso de que eu vou dar quando tiver isso ou aquilo, é uma mentira de mamão. É uma mentira de mamão. Espera até você ter mais, logo logo você vai conseguir. Como se você tivesse o controle do amanhã, para saber que você pode ter mais. Louco, louco. Hoje mesmo podem pedir a sua alma. Não há possibilidade de ser fiel onde você não está sendo agora. Depois não é uma palavra de Deus. Não há possibilidade. Se você fizer então uma pequena análise da vida das pessoas da igreja de Deus, você vai ver não só desorganização, você vai ver que nem 5% da sua renda final é investida no reino de Deus. Isso eu estou falando se a gente parar para analisar os nossos gastos. Você já alguma vez parou para fazer a análise dos seus gastos? E quando eu falo, eu estou falando do reino, irmão. Eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de igreja, estrutura, não, ar-condicionado, não. Estou falando de reino de Deus. E é por isso que essas pessoas não sabem por que a vida delas está numa desordem espiritual, emocional, financeira. Tá vendo como esse texto não está tão longe da gente? Que engraçado, né? Não tem nem dinheiro, tá perto de mim. Esse texto bate em mim. Irmãos, eu fui criado na igreja. Michele me pegou no colo, a irmã Michele aqui, ó, me pegou no colo. Mãe, não sei se a sua mãe vai vir aqui na igreja. Sabendo, a mãe da Michele sofreu muito comigo, irmãos. Eu era endemoniado, assim, era uma coisa horrorosa. Enfim, isso é outra pregação. Enfim, eu fui criado na igreja, irmãos. Criado na igreja, eu tenho 32 anos de idade, desde que eu me entendo por gente. Assim. E nesses anos todos da igreja, o que eu vi foi a igreja sempre ser marcada por fazer as coisas no limite financeiro para sobreviver. Sempre, sempre. Se você tem um tempinho da igreja, para pensar nisso. Tenta pensar. A igreja vive lutando para pagar as contas. Sempre dependendo daqueles 48 minutos de palavra de oferta para poder sobreviver. E não é só para manter a estrutura que eu estou falando, não, irmãos. Eu estou falando da igreja, esquece a estrutura. Esquece os seus 10%. Não é só estrutura, não. A igreja vive no limite para ajudar os outros. Para ajudar os outros. Nós queremos que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles cresçam no Senhor. Nós queremos os eventos de casais, retiro, para as pessoas se juntarem. Nós queremos encontro X, nós queremos que a gente vá para um sítio tal. Nós queremos pular na piscina do parque aquático lá em Goiás. A gente quer essas coisas todas. Mas a gente não consegue, não. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer um almoço e um mutirão para fazer as coisas na igreja, porque a gente não consegue pagar quem vai trabalhar, vai ter que fazer um bazar, vai ter que fazer 48 milhões de coisas. Tem que ter um apelo enorme para ofertar em missões, um apelo enorme, choro, peça teatral, coisa aqui, para as pessoas ofertarem missões. Esses anos todos foi assim que eu vi. A cesta básica, uma dificuldade.
Meu Deus! Tá vendo? Eu tô falando de ajudar as pessoas. Chorem, ricos, porque o que vocês estão acumulando vai ser contra vocês. Ajudar as pessoas nesses anos todos. A experiência que eu tive, talvez tenha sido só a minha, né? É porque realmente deve ter sido só a minha, né? Porque vocês são muito legais, vocês devem ter vivido em coisas assim muito legais, porque as minhas foram muito ruins, sabe? A experiência que eu sempre tive é de que parece que a igreja tem que ficar mendigando à custa da avareza dos cristãos. Da falta de generosidade deles. Tá vendo? Nós não somos milionários, nós não somos opressores, nós não estamos no poder, ninguém aqui é governador, ninguém aqui é muito rico, ninguém aqui está morando, sei lá, no Fazenda Montenegro. E eu, sei lá, eu profetizo na tua vida, irmão, você morar no Fazenda Montenegro. Bem, mas ninguém aqui está. Mas vocês estão vendo que muitas vezes nós cristãos parecemos muito com essas pessoas que Tiago está confrontando. Muitas vezes nós estamos fechados em si mesmos. A família está precisando. O irmão do nosso lado está precisando. Está sentado do nosso lado, está precisando. Deus me livre eu perguntar se está precisando de algo, ele fala que é dinheiro. Deus me livre. Está precisando de algo, irmão? Senhor, por favor, fala que não é dinheiro não. Por favor, fala que não é real não. Por favor. Deus me livre. Missionários no campo estão precisando, dependem do nosso sustento. Precisam. Pobres e miseráveis estão passando fome na nossa frente. Nossas mesas estão fartas, nossas geladeiras estão cheias de coisas. E sabe o que nós dizemos? Um dia, quando o presidente mudar, quando o governador mudar, quando o prefeito mudar, a pobreza vai acabar, porque o problema é quem está lá, é o Lula, é o Bolsonaro, é o Eduardo Paes. Como se Deus tivesse colocado a responsabilidade de cuidar das pessoas no governo e não na igreja. De sermos generosos no governo, não na igreja. A igreja tem que ser. Me impressiona muito isso, irmãos. Que a gente vive hoje cercado de vídeo, de livro, de escola bíblica, de seminário. Nunca teve nenhuma época que teve tanto alimento espiritual disponível, mas assim, tem tantos recursos, irmãos, mas com tanto recurso que a igreja tem, a maioria permanece inválida na generosidade. Infantil na generosidade, infantil na fé, centrado em si mesmo, na autopiedade, no autointeresse, no eu primeiro. E o pior de tudo é quando muitos de nós começam a falar assim: Deus, me dá um alívio. Dá um alívio. Fica pedindo alívio a Deus. Irmãos, muito cuidado quando vocês pedem alívio a Deus. Porque, sabe, muitos de nós não precisam de mais alívio, sabe por quê? Porque isso só vai tornar as coisas piores no dia do julgamento. Ele vai dizer assim: e o alívio que eu te dei? E aqueles 542 milhões de alívios que eu te dei na sua vida inteira? Que você ficou me pedindo. E aí? Só torna as coisas piores. Porque você não precisa de mais alívio não, irmãos. Você precisa de mais obediência. Pessoas que se declaram cristãs, que fizeram essa profissão de fé, mas têm problemas de generosidade, elas rapidamente precisam se perguntar se essa profissão de fé delas, que elas fazem, que elas cantam, se sustentaria diante do trono de Deus. Se sustentaria diante do julgamento de Deus. Agora, irmãos, eu não quero que isso gere culpa em nós. Eu poderia terminar essa mensagem aqui, todo mundo ir embora com um peso enorme, um fardo enorme da culpa, da obrigação e da lei. Mas não é isso que eu quero que aconteça. Não é esse efeito que eu quero. Até porque nós falharemos não só hoje, mas até a morte, nessa área. Na área da generosidade, nós falharemos. Eu quero chegar no âmbito da motivação, porque motivação é tudo. Se tudo está centrado no coração, então o coração é o que manda. O coração ser generoso é tudo.
E eu digo isso porque a motivação fundamental para a gente viver uma vida de generosidade não é porque o pastor está falando, não é porque a igreja tem um modelo de ofertas, não é porque simplesmente a sua consciência está pesada, não é porque você tem medo do inferno, não é porque você vai perder as coisas, o gafanhoto vai tomar as coisas que você tem, essas mentiras gospel que as pessoas contam por aí. A motivação fundamental para vivermos uma vida de generosidade é o evangelho. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus deu tudo que tinha? É uma pergunta, irmão. Jesus deu tudo que tinha? Sim, muito fraco, eu não vou conseguir pregar assim não. Jesus deu tudo que tinha? Sim. Ele deu 10%? Hã? 20%? 50%? 90%? 99%? Quanto que ele deu, irmãos? Quanto que ele deu, irmãos? Ah, obrigado. Sabe por quê? Porque agora vocês estão respondendo. E é a resposta de vocês que me ajuda a acreditar no que eu estou pregando. Jesus deu 100%, não deu? A resposta de vocês me ajuda a acreditar no que eu estou pregando e ajuda vocês a acreditar também. Isso é o evangelho. Jesus deu tudo o que tinha. Cristo deu tudo o que tinha. O modelo para uma vida de generosidade é Jesus que, sendo rico, se fez pobre para que, por amor de nós, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Você era um pobre, miserável. E Deus te encheu de riquezas por meio de Jesus. Jesus é o exemplo supremo, irmãos, de autoesvaziamento, de perda. E isso deve redefinir tudo para nós, porque Jesus foi a pessoa que mais perdeu do que ele tinha, que mais deu, que mais entregou, que mais deu as coisas, e nós não temos capacidade intelectual para imaginar o que significou para Jesus isso, mas nós podemos experimentar o que isso deve causar em nós hoje. Porque Jesus, sendo Deus, se fez homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se expôs à limitação da sua própria criação. E ele fez isso abrindo mão da sua glória. Ele abriu mão do seu poder, das suas riquezas, dos seus privilégios. E viveu de uma forma pobre, não tendo onde recostar a cabeça, mesmo sem recursos. Foi a pessoa mais generosa que já passou pela terra. E no fim, ele não só entregou os seus recursos, ele entregou a sua vida. Para que a nossa segurança, o nosso poder, o nosso alívio, não esteja mais nos bens que nós queremos, na nossa riqueza, no nosso dinheiro, mas nele e somente nele. Irmãos, nosso maior poder, nosso maior recurso, nossa maior mensagem, a coisa mais rica que nós temos é o fato de sermos salvos por aquele que mais deu, aquele que mais perdeu, não por aquele que mais reteu. Quando nós dizemos assim, eu sou salvo por Cristo, o que vem a reboque disso, sabe o que é? Eu sou salvo por aquele que mais deu. Então isso não deveria gerar incoerência em nós. E pelo fato de Jesus ter sido aquele que mais perdeu, ter morrido como culpado no nosso lugar, por causa disso, ele cria então uma comunidade gloriosíssima chamada igreja. Para quê? Para que a generosidade dele, do Espírito dele em nós agora, possa brotar, abundar, inundar os nossos corações e a gente junto aqui. A igreja existe por causa de Jesus ter dado tudo, irmãos. Como vocês disseram, 100%. A igreja existe para isso. E se a igreja então vive com medo de perder, se a igreja vive com medo de dar, ou pensa, sobretudo, em juntar, em acumular, sabe o que ela está fazendo? Ela está se afastando do Jesus verdadeiro. Viver com fé significa viver sem medo de perder quaisquer recursos que Deus está te dando. Jesus é o caminho para viver com fé e não sentir falta de nada.
mesmo que você esteja em aperto financeiro. É por isso, então, que eu estou clamando a gente hoje, para que Deus faça isso conosco, fazer o evangelho, inundar o nosso coração, jogar uma cachoeira em nosso coração, para que o poder do dinheiro, o desejo por segurança infundadas possam desaparecer de uma vez por todas da nossa vida. E a gente esteja disposto de uma vez por todas a dar muito mais do que a gente pensa dar. Porque a gente está começando a reconhecer que a gente recebeu muito mais do que merecíamos receber. Muito mais. Então, irmãos, todo mundo aqui concorda que os ladrões, os corruptos, eles devem ser presos, devem ser penalizados. Concordamos com isso, né? Sim ou não, irmãos? Sim, né? Mas e se nós mudássemos? E se eu e você mudássemos? Enquanto eles não estão sendo penalizados? Enquanto a injustiça corre pelas ruas? Se nós mudássemos? E se nós, com a ajuda da graça, do Espírito, trabalhássemos no nosso coração o fato de que Deus é o dono de tudo e eu só sou o mordomo do dinheiro que Ele me deu? Se eu trabalhasse isso? E se nós trabalhássemos no nosso coração o fato de que Deus nos enriquece em todos os sentidos para que a gente possa ser generoso em todas as ocasiões? Se eu trabalhasse isso? Se eu trabalhasse no meu coração, você também, o fato de que aquilo que Deus está nos dando, o nosso salário aumentou, a promoção chegou, isso não é para acumulação pessoal, mas para a missão de Deus. Se a gente trabalhasse isso? E se a gente realmente trabalhasse no nosso coração, nossa mente, o fato de que se Deus está aumentando o nosso padrão de vida, não é para que a gente fique bem, mas que a gente possa dar mais. E se a gente fizesse isso? E se a gente, além do desejo da economia brasileira melhorar, com Paulo Guedes, qual é a posição política, e se a gente, além disso, pudesse, enquanto isso não acontece, pensar no quanto nós podemos trabalhar na vida das pessoas através dos recursos e do dinheiro que Deus está nos dando? Porque Jesus fala isso lá em Lucas, né? Lucas capítulo 16, versículo 9, ele diz: façam amigos com as riquezas deste mundo, porque quando este mundo se for, você encontrará eles nos portões celestiais. Você está entendendo o que Jesus acabou de dizer? Sabe esse dinheiro? Porque esse dinheiro vai acabar. Pega esse dinheiro e trabalhe na vida das pessoas. Porque o que vale a pena é quando você estiver entrando no céu, eles vão estar lá para te receber. Essas pessoas que você cuidou, que você foi generoso, que você abriu mão do seu tempo, do seu recurso, da sua casa, da comida que está na sua geladeira para recebê-las. Por que se a gente não fizer isso? Por que a gente está esperando o governador mudar? E se a gente mudar? Porque vai ser assim que a gente vai se tornar adorador primeiro com o nosso dinheiro, não consumidor. Porque isso é o chamado verdadeiro. Então a vida cristã, irmãos, estabelece para nós um paradoxo. Esse texto fala conosco por causa de um paradoxo. Mesmo que nós não sejamos esses ricos que Tiago está lidando aqui. Qual é o paradoxo? Porque se a sua carteira estiver cheia, você precisa se ver como pobre. Sua carteira está cheia? Então ande como alguém que tem um coração pobre de espírito. Que necessita, que depende da graça, desesperado pela graça. Você acabou de receber seu salário? Acabou de entrar na tua conta? Lembre-se, eu sou um pobre de espírito, eu dependo da graça, isso aqui é graça. Sua carteira está vazia? Comece a andar com um coração rico. Rico porque você já tem tudo o que você precisa, a saber, Jesus. Porque Jesus é tudo o que você precisa. E é a riqueza de Jesus que coloca os nossos olhos na eternidade. É a riqueza de Jesus que faz a gente se mover. Sabe por quê? Porque ter o coração, os olhos nas coisas terrenas, não é só pecado. É tolice. É estupidez, irmãos. Porque o câmbio, a moeda, vai acabar.
E sabe de uma coisa? Como cristãos, a gente tem essa bela notícia, essa informação privilegiada de que a moeda desse mundo vai acabar. Igual foi o cruzado, né? O cruzeiro. Ou você está comprando coisa com cruzado e cruzeiro ainda? Está comprando, irmãos? Tem alguém que compra não, né? Pelo amor de Deus. Porque eu tenho um monte guardado lá em casa, eu vou comprar também. Acabou, né? Então a moeda desse mundo está com os dias contados. Ela vai acabar quando Cristo retornar ou quando você morrer, o que vier primeiro. Até porque você não vê um carro de funerária puxando um caminhão de mudança. Nunca você viu isso. Então ter os olhos aqui é estupidez. E se você soubesse que a moeda de um país está prestes a acabar, vai se tornar inútil, você usaria ela ainda? Então não é inteligente. O que a gente faz quando o cruzado acabou? O que a gente teve que fazer, irmãos? Os mais velhos aí. O que a gente tem que fazer, irmãos? Trocar, não é? Não é isso? Você não pode chegar com $1 em qualquer estabelecimento do Brasil e falar assim, toma, eu estou pagando isso aqui com $1. Tem que fazer o quê? Uma troca para a moeda que vale, não é isso? Então por que a gente não troca a moeda dessa terra pela moeda do reino de Deus? Porque a moeda do reino de Deus é a única que vai ficar para sempre. Para sempre. Você vai ter um tempo para refletir sobre essas coisas. Eu quero mesmo que você reflita. Eu quero que você reflita sobre você. Se as pessoas copiassem a sua generosidade, o mundo seria um lugar melhor? Se todo mundo pudesse olhar o seu gasto financeiro, a sua vida financeira, o mundo seria um lugar mais organizado? Ou o mundo seria cheio de comida, cheio de roupa, cheio de cabelo bonito? Tudo que nós colocamos em Deus, queridos, será nosso por toda a eternidade. Tudo que nós colocamos aqui vai enferrujar. Tudo que nós colocamos em Deus vai ser para sempre nosso. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Eu já falei que esse não é um tempo para você sair. Esse é um tempo para você falar com Deus e ouvir Deus também. Irmãos, nós vamos cantar uma música depois. Essa música deu muito problema já na igreja. Você vai saber daqui a pouco o que é. E vai ter gente que vai falar assim, eu não canto isso. Eu não canto isso porque não é verdade para mim. E a pessoa sempre vai ficar falando, todas as vezes, está há 30 anos falando assim, eu não canto isso porque isso não é verdade para mim. Eu não canto isso porque isso não é verdade para mim. Está há 30 anos. Como, irmão, isso não se tornou nem um pouquinho verdade na tua vida ainda não? Tu está há 30 anos falando que isso aí não é verdade para você? E quando vai se tornar verdade, hein, irmãos? Quando vai se tornar verdade para nós? Aquilo que a gente canta. A gente sempre vai dar esse ar. É porque eu não quero ser hipócrita, né? Eu não vou ser hipócrita para dizer que isso é verdade para mim. Aí você não é hipócrita, mas também você não é nada mais. Então você vai ter um tempo para pensar. Nós vamos cantar uma canção. Tenha coragem para cantar ela. Mas não tenha coragem só para cantá-la. Tenha coragem para vivê-la também. Você vai ter um tempo aí para você pensar sobre isso.